Famílias, há muito tempo que não nos víamos por aqui e temos uma live hoje para falarmos sobre egiptologia. Sejam muito bem-vindos e daqui a pouquinho já vou chamar a nossa convidada, a Cláudia. Agora vamos esperar que o Instagram comunique aí a vocês. Bem-vindo, pessoal, bem-vindos. Quem é que ativou o sininho? Hoje temos uma live. Faz tempo que não tínhamos aqui uma live. Hoje aqui, ó, sem filtro. O que vocês estão achando do meu tratamento de pele? Mas vamos botar um filtrozinho, né? Vai que isso aqui falha. Bem-vindos, bem-vindos. Já eu já chamo a convidada assim que ela entrar. E vamos falar de um assunto que tem sido assim meio... não polêmico, mas causa polêmica sim no meio, mas que muitas pessoas me mandaram essa pergunta aí, deixaram em comentários também lá no meu YouTube especialmente, e nada como uma profissional desse assunto para responder a vocês. Então vamos esperar que o povo entre, pessoal, bem-vindos, e eu já chamo a Cláudia. A Cláudia é portuguesa. E como quem me segue aqui já sabe, eu estive em Portugal há muitos anos e vocês sabem que eu tenho um sotaque. Quando eu estou com alguém de Portugal, é normal que vocês me vejam a falar mais português de Portugal. Eu não sei explicar isto, mas é assim, nós temos a nossa língua materna, depois tu vives muitos anos lá fora e tu começas a absorver a língua nativa do país onde tu estás. Claro que para os portugueses, eles notavam os meus sotaques, que o meu sotaque era um bocadinho estranho, que não sabiam de onde eu era. Às vezes me perguntavam se eu era da França ou se eu era de outro país, mas nunca do Brasil. Aos poucos, como os meus seguidores aqui são maior parte Brasil, não é? Mas tem muita gente de língua portuguesa, inclusive também de língua inglesa aqui. Não vai dar para eu traduzir esta live ao mesmo tempo, não dá para eu falar as duas línguas ao mesmo tempo aqui. Mas, oi Monique, obrigada. Oi Ana, que bom que você está aí, Ana. Temos aqui Portugal, aqui. Ontem Portugal perdeu, o Brasil também perdeu, mas não podemos ganhar sempre, não é verdade? E eu quero que vocês, se vocês não entenderem alguma coisa, vocês perguntem. Não se esqueçam de todas as perguntas ali naquela caixinha, ali no pontinho de interrogação ali embaixo. É mais fácil, porque a pergunta não desaparece, tá bom? Oi, Tássia. E o que nós vamos... Oi, Ana. E então, quem tiver aí não entender o que a gente falar, porque às vezes por falar muito depressa, e a Cláudia, ela é mesmo portuguesa nativa, então ela fala um português mais puxado, não é? O meu até vai ser mais suave, mas vocês vão ver, eu vou falar um bocadito mais português. Porque é assim, puxa, não é? Foram muitos anos, não é à toa que quando a gente vai de criança, a gente começa a aprender e começa a falar português de Portugal. Já tive pessoas nos meus vídeos no YouTube que às vezes dizem, mas tu não falas nada de português. Eu não falo porque eu não estou a falar português para o meu público neste momento, ó, português de Portugal com sotaque. Mas quando nós encontramos alguém de lá, ou falamos diretamente, a tendência é eu me lembrar de como era a minha vida e a gente começa a falar automático, é meio ligado ao automático. O Brasil ficou com ciúmes de vamos lá todos, irmãos, né? Tem que ser irmãos até na derrota. E é isto, hoje estou aqui sem filtro para vocês, por enquanto ainda não coloquei filtro nenhum, até eu estava querendo ver aí os resultados, não são muito bons. Bem-vindo todos, que vamos falar então sobre Egito Antigo, o que é egiptologia, o que é arqueologia, que vocês ouvem falar disso a todo instante, e será que tem regras, será que tem leis, será que tem assim, uma ética para a gente chegar aí e começar a abrir múmias? Vamos falar um pouco sobre essas coisas também e sobre as vossas dúvidas que aparecerem. Então, hoje é meio cultural, é meio histórico, é meio assim, estudioso aqui. Hoje vamos bancar aqui os estudiosos, vamos estudar o Egito um pouquinho. Estou só esperando a Cláudia entrar, acho que já está na hora, deixa eu ver se ela já entrou.
Tu, quando falamos principalmente da comida, é verdade, todas as vezes que eu falo aqui com o pessoal de Portugal, eu lá veio o sotaque português, especialmente se for de comida. E hoje lembrei-me do bacalhau que eu tenho ali que me ofereceram. Eu estou ali a guardá-lo a sete chaves, mas que estou guardando, mas eu já disse à minha mãe, precisamos de molhá-lo para fazer uma receita qualquer aí, que já estou com saudades. Ai, Solange, obrigada. Eu fiz só aquela microagulhamento e estou a fazer os creminhos lá e a minha maquiagem suave é um baby cream que eu costumo passar e mais nada. Eu gosto muito dos lencinhos floridos agora, de um tempo para cá. Vocês acreditam que na minha juventude eu não podia ver nada que tivesse estampa ou que tivesse então flores? Se a estampa fosse de flores, então eu não usava. Mas isso é tudo com o tempo, né? Então, Tássia, nós precisamos entender essa cultura aí. Deixa eu ver se aqui a nossa convidada já entrou. Temos aqui várias perguntas. Oh, deixa-me ver. Cláudia, eu posso ver aqui, que se ela já estiver aqui, eu já consigo. É que ela tem duas contas para entrar. Cláudia, depois tu me avisas se não é com esta conta. Eu mandei agora mesmo um convite e vamos ver se ela entra com essa conta. Então, a Cláudia, ela tem conta privada dela, conta do Instagram, e ela tem um Instagram só do Egito também, explicando melhor essa história do Egito, explicando melhor assim as peças dos museus, as estátuas e essas coisas, dando aquele toque que só quem é da área e que estudou é que sabe explicar melhor. Eu vejo você com cada lenço, mas vocês sabem, esse aqui, eu tenho usado ultimamente, eu adotei para mim, o meu estilo é os quadrados, até porque vocês sabem que eu não gosto de usar touquinha. E o quadrado, ele fica muito bem na touquinha, e especialmente esses que não escorregam, porque eles são tipo algodão. E então vocês podem variar. Ah, aqui está ela. Eu acho que ela vai entrar com este. Eu chamei você lá no outro, Cláudia, mas eu vou chamar com o profissional dela. Deixa eu ver para onde é que eu tenho que te chamar, porque por aqui não tá aparecendo. Egito. Vamos lá. Que ela tem o nome em inglês. Aí. Ela tem o Egito na veia. Né? O nome do canal dela é Egito no meu sangue. Egito no sangue. Então, vamos ver se ela já esteve no Egito. Oi! Oi, Estamos online. porque eu estou no sítio errado. Ok, já cá estou. Então, olá. Olá, pessoal. Esta é a Cláudia. Cláudia, apresenta-te. Pronto, então, o meu nome é Cláudia Barros. Eu sou arqueóloga. O meu grande sonho, efetivamente, é tornar-me egiptóloga, conseguir ir ao Egito, porque eu ainda não consegui ir ao Egito, estou a Eu tentar. pensei que já tinhas vindo. Não, ainda não. Estou a ponderar ir para o ano. E já estás a estudar egiptologia? Ainda não. Imagina, eu Só acabei. por Sim. Eu fiz o amadora. curso de arqueologia, fiz o mestrado e agora estou a tentar começar o doutoramento em egiptologia. Mas ainda não Por estou que o lá. Egito, Cláudia? Por que o Egito? Olha, é assim, muito sinceramente não sei. Isto apareceu o Egito na minha vida. Eu lembro-me que eu estava numa aula de história, foi no sétimo ano, e começámos a falar do Nilo e pronto. Foi assim foi uma coisa muito estranha, eu própria não consigo explicar muito bem, mas foi assim quase que um amor à primeira vista, na realidade. E pronto, a partir daí foi Egito, até que Então, pronto, quando mantive. vieres aqui, acho que a paixão vai aumentar. Eu espero que sim, eu acredito que sim. Aliás, eu acho que eu vou querer ficar aí. Eu não vou querer voltar. Aqui tem muitos portugueses também, e agora está diferente o Egito, né? Portugueses e brasileiros já se esbarram no Cairo. Então, Pois, tu exato, vais te sentir sim. em casa. Portugueses. Só não temos o Exato. bacalhau. Infelizmente, os egípcios não gostam de bacalhau. E nós ainda não temos aqui bacalhau. E isto me causa um problema, porque eu adoro. Sim, Então, no Natal Cláudia, para cá faz falta. Diz lá então. então tu já tens o mestrado e queres o doutorado, é isto? Exatamente, sim. Então, o que é o trabalho de um arqueólogo? Bem, o trabalho de um arqueólogo é uma coisa muito complicada e muito dura, acima de tudo. Eu vejo eles assim, lá meio sujinhos, lá no meio da terrinha, e dá a impressão que é Exatamente. fácil, né? É assim, primeiro tem que se gostar muito.
é impossível estar em arqueologia e não gostar, porque passamos muitas horas em campo e passamos ou muito frio ou muito calor. Para quem está no Uhum. Egito, morre de calor. Nesse caso, para mim, é fantástico, porque eu Uhum. adoro calor, eu não morro. Mas depois também temos os momentos em que temos que escavar, por exemplo, à chuva ou mesmo em contextos de neve, que é terrível. Aí é muito, muito complicado. Está. Nesse aspecto é duro, Mas no porque Egito quase tu não vais ter neve, né? pois, exatamente, no Egito não há neve, só há calor. Portanto, é juntar o útil ao agradável. Uhum. E o que gostarias mais de ver? O que te puxa mais aqui para o Egito? Olha, sinceramente, aliás, eu já estou a começar a planear a viagem, a pensar devagarinho onde é que vou. E eu, muito sinceramente, eu não sei, porque eu quero ir a todo lado. Eu acho que eu não tenho nenhum sítio assim específico, assim, as pirâmides, claro, como é óbvio, não é? Que é aquela coisa. Mas não sei, eu quero muito ir a todo lado. E isso está-me a assustar porque o Egito é enorme e eu não vou ter assim tanto tempo ao fazer. Mas assim, um sítio É, preferido propriamente não tenho. Talvez Saqqara, gosto muito, porque foi onde começaram as uhum. pirâmides e onde surgiu a primeira pirâmide. Mas de resto, tudo no Egito é fantástico. Portanto, não dá mesmo para É escolher. verdade. As pessoas falam muito da pirâmide, das pirâmides de Gizé, que é ali aquelas três e mais as outras três pequenas, e não sabem que a de Saqqara é tão importante ou mais, né? Exatamente, porque foi realmente é a primeira pirâmide que aparece. Aliás, ela não foi construída como pirâmide inicialmente, foi como uma estava, que era um túmulo, que era só o primeiro degrau daquilo que nós temos hoje em dia na pirâmide de Djoser, do faraó Djoser. E depois, com o tempo, eles foram aumentando e colocando mais um degrau acima, e na realidade acabou por se tornar na pirâmide que temos hoje em dia. Depois, a partir dessa, começaram a aparecer outras e depois acabou por, na realidade, culminar naquilo que temos na planície de Gizé, não é? Aquelas onde teve Então, os mas tu inícios. sabes que a pirâmide de Gizé, ali o Planalto, foi todo saqueado. Então, as pirâmides estão vazias. Apesar de serem gigantescas e todo mundo quer entrar lá dentro, ela está completamente vazia. Enquanto que a de Saqqara é menor e ela tem tanta coisa para ver. Porque ela está quase intacta nas pinturas e muitas coisas foram encontradas ali, né? Sim, sim, aliás, mesmo a pirâmide também, mas toda a zona de Saqqara é um sítio que ainda está muito por escavar, ainda há muita, muita coisa. Aliás, as últimas descobertas têm sido feitas no Egito quase sempre em Saqqara, porque aquilo é Saqqara. interminável. Todos os dias sai uma Uhum. múmia de Saqqara. Todos os dias, é verdade. Até eu me surpreendo. E o pessoal lembra-se, porque foi na época da pandemia, eles não pararam. E na pandemia Exatamente. eles encontraram vários sarcófagos, né? Exatamente. Aliás, eu lembro-me que houve uma missão, eu não sei se era espanhola, mas eu tenho ideia que sim, que estavam a escavar um túmulo e encontraram 30 múmias. Eu adorava É. encontrar uma múmia na minha vida, mas encontrar 30. Sim, encontraram assim no local, né? Porque no museu aqui tem Exatamente. tantas que a gente já não dá conta. E aí Sim, sim, já começam as é. questões dos seguidores, eu até vou ver aqui, porque por aqui eu consigo. Ó, essa foi uma das questões. Existe uma ética para vocês trabalharem? Quando vocês estão escavando, vocês chegam ali, é o vosso planejamento. É assim, eu acho que a parte da ética parte de cada arqueólogo em si. Mas, acima de tudo, claro que temos que ter noção que estamos perante património e, por exemplo, quando estamos a fazer uma escavação arqueológica, nós temos que ter a noção que uma escavação é uma destruição do sítio. O sítio, se calhar, estaria muito melhor se não tivesse arqueólogos lá do que tendo. Só que, é assim, nós efetivamente precisamos de produzir conhecimento, precisamos de descobrir um pouquinho mais. Mas temos sempre aquela noção de que estamos efetivamente a destruir. Eu lembro-me que na universidade eu tive uma professora, em Introdução à Arqueologia, que nos disse que um sítio arqueológico é um livro que se abre uma única vez e depois não é o mesmo. Porque, na realidade, a arqueologia é uma atividade bastante destrutiva e explora bastante, porque, na realidade, tudo aquilo estava fechado, não havia oxigênio, não havia nada, estava ali tudo muito bem preservado. A partir do momento que nós vamos, as coisas começam a mudar. Por isso é que há tanto cuidado. Depois, claro que os arqueólogos tentam ao máximo não estragar, não é? Porque a nossa ideia não é estragar tudo, por muito invasiva que seja a nossa atividade, nós não queremos estragar, nós queremos conseguir preservar e efetivamente proteger. Mas toda profissão tem a ética. Vocês têm uma ética também, não é? É assim, imagina, por escrito não temos, por exemplo, nada, não temos um manual de ética. É o que eu estava a dizer, Uhum, acaba sempre por partir de cada um. Claro que há arqueólogos mais cuidados que outros,
mas eu quero acreditar que os arqueólogos têm todos noção das responsabilidades e daquilo que é fazer uma escavação e estar perante o património, não é? Mas pronto, acaba por haver sempre situações complicadas. Mas quando vocês vão trabalhar assim num país ou num local, onde outro país que não é o vosso, Sim. Vocês estão sujeitos a algumas leis do país. Sim, sim, Eles têm exatamente. regras para Sim, arqueologia sim. no país. Sim, exatamente. Por exemplo, é assim, aqui em Portugal, tudo o que é encontrado num sítio arqueológico, num centro histórico, vai sempre ou para o museu ou para o arquivo da Câmara Municipal. Por exemplo, no Egito, já não sei muito bem como funciona porque eu não trabalhei no contexto egípcio, mas, por exemplo, em Marrocos, onde eu estive a fazer a minha tese de mestrado e a minha investigação, também era muito semelhante. Nós escavávamos, trabalhávamos ali num sítio que era gerido pelo Ministério da Antiguidades de Marrocos e depois tudo o que saía de artefactos ia para o museu mais próximo ou realmente era doado para a Direção-Geral do Património. E, Uhum. pronto, isto é o que eu Mas aí queria dizer. vocês, como é que vocês se organizam no local? É segundo o vosso entendimento do trabalho da arqueologia ou o pessoal do governo e eles se metem um pouco nisso? É assim, depende, lá está. Por exemplo, em África as coisas são mais complicadas porque as burocracias são diferentes. Temos maneiras de agir completamente diferentes das europeias. Por exemplo, aqui em Portugal, nós simplesmente chegamos ao sítio. Temos, claro, aqui em Portugal nós temos a nossa Direção-Geral do Património, que regula todas as atividades arqueológicas que nós fazemos, ou seja, como é que devemos atuar, como é que devemos abordar o sítio arqueológico em si, o que é que temos que fazer, pronto, tudo isso. Uhum. Depois, por exemplo, em África já é muito mais complicado. Em Portugal não há tantas burocracias. Nós chegamos, simplesmente mandamos o pedido de autorização para a tutela e eles dizem se sim ou se não, se podemos ou se não podemos. Normalmente é sempre um sim, a não ser que seja um profissional muito duvidoso, mas dão sempre a autorização Uhum. positiva. E depois sim, começamos. No caso da África, por exemplo, eu sei que para o Egito acaba por ser um bocadinho mais complicado. Por exemplo, quando nós queremos fazer uma escavação aqui em Portugal, nós pegamos, mandamos o pedido de autorização e está feito. No Egito, não, por exemplo, temos que mandar com 2 anos de antecedência toda a programação de tudo o que vamos fazer. Equipa, currículos, vistos, ou seja, é muito mais complicado. Em Marrocos também é muito semelhante. Há muita burocracia, há mistura, demoramos muito, muito tempo a ter autorizações, mas pronto, lá está, isto depende de país para país e eu respeito a maneira como cada um gera as coisas. Mas São sim, acaba questões de sempre por haver. governo, de políticas, não é? Porque não é. Eu já Exatamente. ouvi falar que também por as questões religiosas, mas acho que é mais política do que religiosa. Sim, é sempre mais político, sim, 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 não, não, não há hipótese, é sempre mais político. Porque sempre me perguntam, mas o islamismo ele permite essa invasão aos mortos, mesmo que eles não fossem muçulmanos? E a resposta é claro que eles são contra. Mas desde que tem aí sempre a exceção que seja para meios científicos, para ajuda da Exatamente. Sim. ciência, aí é possível e é permitido, não é? Exatamente, sim, sim. Lá está, Mas eu vai acredito depender que essa do. política aí também é porque eles querem saber muito bem quem está vindo, quem é a equipe, eles querem controlar Sim, muito, sim, porque os governos são muito. exatamente. E é assim, eu compreendo perfeitamente esta perspectiva de parte dos países do Norte de África, por exemplo, porque na altura de quando começaram as grandes escavações no Egito, até em Marrocos, mas mais no Egito e na zona da Mesopotâmia, Iraque, Síria, Irão, por aí, Jordânia, Uhum. era tudo uma loucura. Os ingleses, os franceses, os alemães chegavam lá, simplesmente escavavam, desmontavam templos inteiros e traziam-nos para a Europa. Temos É muitos verdade. templos assim E é por isso montados. que temos Egito em todos os Exatamente, museus quase do mundo, não é? exatamente, sim. E muita coisa foi trazida, na realidade, quase que entre aspas, roubada, não é? Porque não foi com o sim por parte dos governos, simplesmente pegámos e trouxemos. E claro, eu compreendo perfeitamente, porque tivemos um certo abuso por parte do colonialismo europeu relativamente a estes sítios que considerávamos, são terceiro mundo, vamos chegar lá, trazemos tudo, vamos só. Claro que eles tinham o Uhum. intuito de chegar, estudar e proteger. Eles traziam para a Europa porque achavam que era mais seguro na Europa. E lá está, essa também é uma segunda questão, porque estamos a falar de Uhum. países que estão muitas vezes em conflitos armados e não conseguimos garantir que os artefactos ou mesmo os monumentos estão seguros.
que não estão a maior Aham. parte das vezes. Podemos E ver aqui depois a também o situação da Consana transporte. E Siberiana. a maquinaria, Exato. a maquinaria, por exemplo, já se vê aqui eles fazerem tomografia nas múmias, né? Endoscopias, e já fazerem assim alguns exames complicados por aqui também. Sim, sim, faz-se muito nas múmias, lá está, porque para não estarmos a desvendá-las, para não tirarmos as vendas, porque lá está, é a mesma questão da escavação. Vamos abrir uma múmia para ver o que há lá dentro e ela vai se deteriorar. É impossível ela aguentar porque elas têm 3, 4 mil anos. E então tentamos realmente ao máximo não as desvendar e usar outros meios menos intrusivos, de maneira a que nós também Uhum. consigamos É que tirar pensam algum sempre que partido. quando vocês estão no local que vão desembrulhar a múmia completa, não é? Nem sempre isso Sim, sim. ocorre, porque você não Não. interessa o corpo, né? O corpo dela já fizeram isso a várias múmias antes dessa e não vão estar ali desembrulhando tudo novamente, não é? Sim, sim, exatamente. Aliás, no século XVIII isso era uma prática muito comum. Aliás, haviam grandes espetáculos em França e em Inglaterra, em que os nobres iam buscar as múmias ao Egito, compravam-nas aos arqueólogos e depois criavam um espetáculo em que desenfaixavam a múmia. E pronto, e toda a gente achava muita piada, só que na E não é realidade tão estava simples muito destruído. desenfaixar, porque aquilo parece que ganha cola, parece que tem um gênero de Sim. betão, não sei, é uma massa preta que eles colocavam, não é? Um alcatrão. Sim, sim, exato. E depois, pronto, acaba por dar sempre aquela. Normalmente o que eles chamam é betume, que é assim uma mistura de várias substâncias, de maneira que as vendas não saíssem e o corpo ficasse realmente protegido. E foi isso que efetivamente fez Intacto, com que os corpos ficassem tão intactos, na realidade, como a maior parte é deles estão, verdade. não E a temperatura do Egito sem umidade também ajudou a não é? decompor tanto. Aí a Sem pergunta que não dúvida. quer calar aqui, o pessoal sempre pergunta isso: ganham bem os egiptólogos quando eles, ou até os arqueólogos, quando eles vão assim para o campo, o governo é que o governo do país é que banca aquilo, não é? E que tem que pagar vocês? É assim, depende muito. Eu não sei como é que funciona no Egito, mas deve ser da mesma forma que funciona em Marrocos ou em Portugal. É assim, em Portugal o que acontece é que nós temos, a arqueologia aparece em dois contextos. Em contexto de escavação de obra, ou seja, quando se vai abrir alicerces para construir, por exemplo, uma casa ou um prédio, num centro histórico, Uhum. temos, por exemplo, que ter um arqueólogo para estar ali a ver os trabalhos e a gerir se aparece alguma coisa ou não, e se houver algo, nós entramos em ação. E nesse caso, nós somos pagos pela entidade que está responsável pela obra. Normalmente são engenheiros ou Uhum. arquitetos. Pronto, são eles que nos pagam. Depois temos outro contexto, que é os arqueólogos que fazem parte das câmaras municipais. E aí eles são responsáveis por tudo o que há de arqueológico no distrito. E nesse caso, claro que já é pago, já é função pública, já é pago realmente pelo governo. Agora, no que acontece nos projetos internacionais, normalmente, a não ser que tenhamos sorte de ter um mecenas que nos patrocina a Patrocínio. escavação, o que acontece é que normalmente as equipas concorrem a projetos, normalmente, por exemplo, aqui em Portugal temos a FCT, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, concorre-se a esses projetos, a essas fundações com o nosso projeto e depois eles dão-nos uma determinada verba para nós gastarmos no projeto. Lá está, é assim, a nível salarial, a arqueologia é um trabalho muito indigno, porque nós não recebemos assim tanto Uhum. quanto o esforço exige, porque a arqueologia é mesmo, é uma coisa que puxa muito e pede muito de nós. Nós passamos horas e horas sob sol E ou no sob tempo, não chuva, é? É isso, do exatamente, lado de e fora, a maior parte. é Ou muito dentro de produtivo e túneis. cansativo. Exatamente. E pronto, assim, um arqueólogo não recebe bem, a não ser que seja um professor universitário e dê aulas numa grande universidade, aí sim, pronto, já se tem um futuro um bocado mais assegurado. É como trabalhar numa Câmara Municipal Tem que aqui. ter amor, não é, Cláudia? Tem que ter amor. Exatamente, tem que ter paixão, porque senão não funciona. Só É assim. amor e, como tu dizes, na veia, no sangue. Tem que estar Exatamente, no sangue. Egito no tem que estar no... sangue. E a Cláudia agora tem o Egito na cabeça. A Cláudia agora, além de mestre, ela quer ser doutorada em Egito. E esperamos que sim, que a gente veja você por aqui. Então, espero Cláudia, que... quando eu estive, o único lugar arqueológico que eu estive em Portugal e vi assim mais de perto o trabalho, mas vi e assim, acho que quando eu estive lá não vi nenhum arqueólogo, já estava só em Troia, Ah, né? sim, sim, sim. Em Troia vê-se bastante, né?
Sim, eu por acaso em Troia nunca estive, mas tive professores meus da universidade que foram responsáveis e tiveram a escavar e sim, realmente é. Aliás, em Portugal, eu fujo para o Egito, mas há coisas muito lindas em Portugal, é Sim, verdade, tem temos muita história, não arqueologia. é? Sim, Me- sim, e- sim. em Portugal, tu deves saber melhor, claro, tu sabes que na história portuguesa houve a invasão dos mouros, ou seja, árabes invadiram Portugal à Sim, vontade sim. ali, a parte sul, então era tudo árabe. E ainda existem vestígios arqueológicos sobre isso? Sim, sim, aliás, há muitos, especialmente no sul. Lisboa, lá para baixo, não é? É, o Temos, Alentejo todo. é sim, e especialmente Mértola, aliás, porque Mértola foi um dos últimos sítios onde os muçulmanos estiveram e há muita, muita coisa. Aliás, o campo arqueológico de Mértola é praticamente todo ele muçulmano. Portanto, Uhum. em Portugal acabamos por ter assim um pouquinho de vários mundos, não é? Cá para cima no norte temos a ocupação romana, ou seja, por exemplo, Braga, Exato. Porto, Viana, temos muita coisa romana. Mas aí vem a história E, europeia, não é? exatamente. E depois lá para baixo, pronto, temos efetivamente os mouros que quando invadem o nosso Al-Andalus. Os mouros. Depois vocês vão lá Exatamente. saber quem são os mouros, porque eles dizem que são os árabes, mas agora de onde eles são, existe quem fala que é da Turquia, tem gente que diz que foram os de Marrocos também, tem muitos, acho que muitos árabes que resolveram ir para lá, para Portugal, né? Sim, sim. É assim, a teoria que, pelo menos a que se ensina nas universidades é que, imagina, eles saíram todos da Península Arábica, quer dizer, foram saindo, né, consoante, iam tentando, chegaram ao Egito, depois passaram ali todo o norte da África, não é? E É depois verdade. passaram até à Península Ibérica. É assim, eu acredito que aí pelo meio, além de ter essas tribos que vinham da Península Arábica, se tenham juntado, por exemplo, agentes do norte da África, os berberes, não é? Os líbios. E pronto, acaba Sim. por ser na realidade assim uma mescla de várias entidades e pronto, depois nós acabamos sempre por chamar a mesma coisa, muçulmanos ou mouros, porque acabam por ter a mesma raiz religiosa, não é? Seguem todos o Quando mesmo vieres caminho. aqui, quando vieres ao Egito, eu moro aqui a 4 horas dos berberes, né? E Ai, eu lido com uau! eles aqui todos os dias. Eles têm muitas parecenças com os. O pessoal pergunta muito: qual a diferença então dos berberes para os beduínos? Assim, é a genética. E a Sim, maior parte é a genética, mas a cultura deles também é diferente. Os beduínos, eles são descendentes da Península Arábica, não é? Não é África. Eles foram descendo, como tu falaste agora, sim, foram sim. descendo e se misturaram aqui pelo norte da África e aqui ficaram. E os berberes já são africanos, né? Eles já são daqui, são povos nativos daqui, mas que têm uma cultura muito parecida. Sim, isso é muito giro. Aliás, tudo o Norte de África eu acho que é muito rico na realidade e nós não damos assim tanto crédito quanto devíamos dar, não é? A maior parte, justamente porque a grande maioria tem ainda muito preconceito com o árabe, não é? Com o mundo Sim, árabe. Estamos sim. tentando desconstruir aí com essas copas, com o Mundial, agora de futebol. As pessoas estão começando a abrir um pouco mais. Ainda existe muito tabu, porque nem não se pode generalizar, não é? Exatamente, sim, sim, a ideia do terrorista, não é? Pronto, é sempre aquela gente que vem do Oriente, do Próximo Oriente, Médio Oriente, não, pronto, eu acho que é triste, é muito, muito triste, porque não somos todos iguais, assim, pode haver terroristas aqui, nós podemos estar a passar por um terrorista na Europa que é igual a nós, e não é E árabe, às não é? vezes está ali disfarçado, não é? E às vezes não é nem Exatamente, árabe nem nada, mas está ali a fazer um terror. exatamente, Um terror. é verdade, essa Cláudia, parte é um pouco triste. violar então os túmulos, para ti, viola a dignidade desses falecidos mortos egípcios antigos, por exemplo? É assim, olha, uma opinião muito pessoal. A ideia dos faraós, na altura, era que ninguém entrasse, não é? Só que nós aqui acabamos por estar numa questão um bocado difícil, porque nós precisamos de produzir conhecimento e para o produzir nós temos que entrar, não é? Tentamos Uhum. ao máximo, claro, não estragar, porque aliás a nossa ideia, além de E com produzir respeito conhecimento, também pelo morto, não é? exatamente, claro que sim, porque aquela pessoa que está ali, aquela múmia foi alguém em vida. Apaixonou-se, teve filhos, teve uma casa, tinha sonhos, desejos, e eu acho que Igual a sim, toda a acima de tudo, gente. temos que perceber que é uma pessoa como nós, muito mais velha, claro, há 3.000 anos atrás, mas que, pronto, há que ter um pouco de dignidade por quem ali está, não é? Mas lá está, assim, nós entramos para produzir conhecimentos e também para proteger. Porque assim, ultimamente, os saques é uma coisa que acontece já desde
os primórdios da civilização egípcia. Mesmo durante, quando eles começaram a construir os túmulos, havia saques. E assim, o que nós fazemos agora, especialmente com o Não é aparecimento do saques. Daesh, exatamente, com o Agora não aparecimento do entram para Daesh, roubar. Antigamente entravam para roubar e destruíam, porque os narizes das exatamente. estátuas era a primeira coisa a voar, era o nariz. Exatamente, sim, sim. E agora também com o aparecimento do Daesh, do ISIS, não é? Que o mercado negro está a abarrotar de artefactos e é uma coisa assustadora. Então, tenta-se mesmo ao máximo, tanto no Egito como noutros países, Mesopotâmia e assim, na zona do Iraque, Irã, tentamos mesmo ao máximo que isso não aconteça. Por exemplo, no Egito, eu não sei se sabes, mas há uma espécie de FBI das antiguidades no Egito. Eles aqui são bem. Tem até um ministério, não é? Tem até um ministério da Exatamente, antiguidade. isso. Ministério Exatamente. E eles próprios que têm preza esse por isso. departamento, exatamente, têm esse departamento que está no mercado negro a tentar perceber, rastrear onde é que estão as peças, se as peças que estão a ser Isso. vendidas são De vez verdadeiras em ou quando não. eles trazem, né? Eles trazem algumas de volta. Exatamente, e vai-se conseguindo, já há muitos artefactos que foram recuperados, mas lá está, é assim, a nossa ideia ao entrar no túmulo para produzir conhecimento é mesmo também, acima de tudo, proteger, porque é mesmo assustador a quantidade de artefactos que são vendidos assim, para financiar depois, claro, operações terroristas, não é? Que depois ainda é E outra tu sabes situação. que aqui, a cada esquina, quase tu tropeças em algo. É Foi. verídico, é verídico. Tanto que a cultura, eles não falam mais. Por exemplo, eu, como muçulmana aqui, eu vejo a reação dos muçulmanos aqui, que eles, para eles, é um passado que é rico, que eles têm orgulho, sim, mas que eles não vivem isso. A população, em geral, não vive isso. Eles acham que é algo que é procurado pelos estrangeiros, mas eles próprios não sentem o peso dessa história. Nós, como Sim, sim. estrangeiros, chegamos aqui, a gente sente até no ar, não é? Digamos assim. E a cada esquina eu sinto, parece que eu estou tropeçando em algo que ali teve gente, ali teve, sabe? Porque Sim. tem um museu quase em cada cidade pequena tem um museu. E tem ali história. Aqui até as praias têm história de Cleópatra. Então, é assim, você parece que não se desvencilha dos faraós ou do tempo antigo nunca aqui. Só que eles não têm esse peso que a gente sente, um peso bom, digamos, aquela coisa, aquela sensação da história no ar o tempo todo. Eles não têm isso, eles não sentem tanto. Tanto que Também muitos, já estão habituados, não é? isso, eles estão acostumados, eles aprendem na Exato. escolinha, todas as excursões de crianças vão às pirâmides, e muitos depois só vão mais tarde com os amigos da faculdade e tal, por gosto, porque é famoso. Mas eles não têm aquela coisa assim, tanto que no mundo muçulmano, eles eram descrentes, não podemos usar nem sequer uma pulseirinha, mas eu tenho aqui a pulseirinha com os faraós, porque me foi dado de presente e eu não tenho adoração por isso que está aqui. Mas alguns entendem isso com uma certa, um certo fanatismo, muitas vezes, sim. Tem que ser extremista na religião, que não pode nem sequer usar uma pulseirinha com a cara de um faraó, que nem tá se vendo bem a cara dele aqui. Mas pronto. E Uhum. eu acho que eles evitam isso, eles evitam a ter peças dentro de casa pela religião. Então, quase todos os egípcios, você vai olhar a casa dele, não tem nada de faraó, nada. Mas você vem um turista aqui, ele leva quase o Egito inteiro de Exato. souvenir. Ele vai levar tudo que tem que ele encontrar, todas as carinhas de faraó ele quer. E eles não sentem esse peso. Isso é uma coisa que eu penso que é pela religião que foi se afastando, né? Que eles foram se afastando. Sim, exato. Não, faz todo sentido, aliás. Não... E, assim, o islamismo é bastante radical, não é? Em algumas práticas. Não sou contra, cada um segue o credo que quiser seguir e a religião, mas efetivamente sim. Mas pronto, também, assim, eu acho que também está muito relacionado com isso. O facto de eles já vivem aí, já estão habituados. Para eles é uma coisa corrente, não é? Para nós é sempre aquela coisa, o exótico, não é? Porque o Egito sempre foi visto desde o século XVIII como um país exótico e queríamos tudo o que havia lá, então acaba por se manter também. Mas E lá é está, muito assim, exótico, é muito é, exótico. Eles é que fecham-se no mundinho deles, o dia a dia, e não olham para isso. Né? Especialmente porque também existe um alto grau de analfabetismo ainda aqui, não é? E eles tendem a ser bem assim, só ver a religião. E porque a religião em si depende também da sua interpretação muitas vezes, não é? Muita gente exagera em certas coisas, como que não pode ter uma imagem do faraó dentro de casa, não é?
Sim, sim, exato. Mas por acaso é uma ideia que eu achava que os egípcios realmente eram assim muito ligados. Por exemplo, quando estive em Marrocos, notava-se mesmo que as pessoas viviam aquilo, que ficavam encantadas. Aliás, nós tínhamos o curador do museu que estava a trabalhar connosco, o Sr. Abdelatif, ele adorava aquilo, ele vivia aquilo como se fosse, ai meu Deus, mais uma descoberta. Mas nós uma vez encontramos um pavimento e ele ficou encantado, os olhos dele brilhavam. Depois estivemos a fazer umas prospecções no monte e encontramos algumas aldeias assim perdidas da altura dos portugueses e ele ficava encantado. Eles ficavam todos maravilhados, como se aquilo fosse Eu assim uma coisa. acredito que tenha pessoas aqui também que são maravilhadas Sim, com sim. isso, porque o próprio, você já deve ter visto, esse ministro da antiguidade aí, ele vibra lá no Sim. local com as peças, mas tem que ter estudo e a pessoa tem que estar ligada a esse ambiente, porque senão nem sente, não sente. Sim, lá está, é aquilo que falávamos, a vocação, a paixão, não é o sentir aquilo realmente. E pronto, Uhum. acaba sempre por ajudar. Então é isso, pessoal. Aqui a pergunta. Viola túmulos? Estamos violando, mas estamos violando em nome da ciência, em nome de descobrir alguma coisa e tentando preservar. É isso? Exatamente. Você Ao não tem máximo. medo da... Você já ouviu falar na maldição do faraó? Quando eles Ah, sim, não descobriram tem o calor. túmulo do Tutankhamon? Pois é. Mas eu acredito que não dá para pensar dessa forma, até porque foi em 1800, não é? Se não me engano. Sim, sim. E aliás, é assim, podemos ficar todos muito tranquilos, não há maldições. Os egípcios não, eles não tinham propriamente, eles não colocavam maldições. O que eles faziam, na realidade, eles acreditavam na magia, sim, também, mas eles usavam mais uma espécie de avisos, porque eles sabiam, eles tinham plena noção que existiam ladrões de túmulos, não é? Como existem Uhum, hoje em dia também. Então eles uhum. faziam questão de colocar assim só umas palavras um bocadinho mais assustadoras, para ver se conseguiam Assustadora, né? afastar. É isso que Sim. está, que é o que chamam do livro dos mortos, né? Que eu já falei sobre isso lá no YouTube, que eles até escreviam nos túmulos, eles escreviam nas paredes, em todo lado que eles pudessem, eles tinham aquilo escrito que era para quem entrou ali olhasse assim, ó, se tu tocar nesse faraó aqui, a maldição vai vir sim. Mas lá na maneira deles, né? Na maneira deles. Exatamente, sim. E de certa forma também era justamente o livro dos mortos, ou os textos das pirâmides, ou os textos dos ataúdes, era também para guiar o defunto, porque imagina, quando a pessoa morria, tinha pelo menos cerca de 40, 70 dias, depois isto vai mudar de fonte para fonte, ou de autor para autor, e então durante esse tempo o defunto tinha que ultrapassar alguns obstáculos, tinha que combater alguns inimigos, e então É esses verdade. textos que aparecem nas paredes das pirâmides, ou mesmo dentro dos sarcófagos, era a explicar, olha, neste Era o sítio tu fazes tribunal ali, isto, né? O naquele sítio coitado fazes tinha que aquilo. passar um tribunal ali depois da morte, ele vai passar no tribunal. Exatamente, sim. Purgatório, no caso. Exatamente, que é Então, o nosso purgatório, né, dos o nosso cristãos, acabava purgatório. por ser o tribunal de Osíris deles. Sim, mas lá está, era sempre mais com essa vocação de conseguir ajudar a pessoa a chegar à eternidade para ter realmente direito à vida eterna, como ele tinha sempre tentado desde o início da Já vida. se, olha só que bonito, já se puxava que para ter a vida eterna, tu tem que ser bom. Não adianta Exatamente. você querer fazer maldade, você não vai, teu coração vai pesar. Olha só, gente, eles eram muito espertos, mais do que são agora. Sim, eu acho que é uma parte, por acaso eu gosto muito dessa parte, a cena do Tribunal de Osíris, quando eles estão a pesar a pena, não é? A pena da Maat com o coração, e se a pena fosse mais leve, aliás, se o coração fosse mais leve que a pena, passava, se fosse mais pesada, era devorada pelo Nossa, mas demónio. já viu o peso do coração para uma pena? Ai, tem que ser uma pena bem Exatamente. pesada, né? Uma pena de guarima. Exatamente. Portanto, tinha que ser realmente bastante bom em vida. Mas sim, os egípcios tinham muito este cuidado com a ética, com o ajudar o outro. Aliás, há uma série de textos, é conhecida como a literatura sapiencial, em que os egípcios, por exemplo, deixavam escrito, imagina, de um pai para um filho, a dizer: Olha, para tu seres um homem bom, para quando conseguires entrar no além, tens que fazer isto, fazer aquilo, por exemplo, não roubar, não trair a tua mulher ou não julgar o outro. Então, há assim uma série de preceitos para que as pessoas conseguissem seguir e depois entrassem efetivamente no além, não é? No submundo deles e Talvez por ficassem lá. isso tenha sido fácil quando houve as invasões, né? Porque primeiro veio o cristianismo e foi introduzido, claro, tudo nessa época era ferro e fogo, não é ali, ferro e espada, mas eles aderiram bem. No fundo, acabaram porque acho que tem sempre uma ética em todas as religiões que sejam parecidas em termos do amor, do bem do próximo, e eles acabaram aceitando bem até. Porque o cristianismo foi bastante, esteve aqui bastante incluso, e hoje continua, não é, com os coptas.
Sim, sim, exato. Aliás, eu acho que é um dos últimos períodos. Nós temos o período romano e depois é quando começam a aparecer as primeiras manifestações, não é, do cristianismo no Egito. E as primeiras igrejas, o primeiro culto paleocristão. Sim. Uhum. Eu acho que eles aceitaram bem e foi uma coisa que até foi bem assimilada, porque eu por acaso estive a ter uma aula há pouco sobre os coptas e sobre o período copta, e realmente nota-se que há uma assimilação muito calma e até com alguma vontade, porque vai-se misturando algumas partes da religião egípcia e depois uns pedacinhos também da grega e da romana, porque antes do período copta tiveram cá os romanos e depois antes disso tiveram cá a Cleópatra, o Alexandre o Grande, os grandes Ptolomeus, não é? E pronto, acabou por Uhum. ser assim foram assimilando com calma, não há uma ruptura na realidade, as coisas permanecem e vai-se só assimilando e pronto, É verdade. é uma nova religião que vai nascendo, não é? Então, tu estudaste essa parte aí dos coptas que dizem ser eles os mais parecidos aos faraós, os mais descendentes, digamos assim. Porque a linguagem copta da liturgia, da missa deles, continua sendo aquele egípcio antigo, que vem dos hieróglifos, né? Exatamente, sim. Aliás, mesmo o alfabeto copta em si, ele é todo com letras gregas e depois tem 6 caracteres que são do demótico, que é uma língua, Que é a linguagem uma forma de deles. escrita egípcia, que vai variar já dos hieróglifos e dos Hoje eles hieráticos. continuam lendo, eles sabem, mas eles só sabem a parte da religião e dentro da igreja, eles continuam fazendo as missas nessa língua, como se fosse o latim na Europa, não é? Sim, sim, Eles exatamente. continuam. E lá está, é assim, mesmo o próprio alfabeto copta acaba por ter tem uma mistura de sons do que era aquilo já dos hieróglifos e do demótico de trás, portanto, acaba sempre por estar tudo muito interligado. Apesar de ser uma religião diferente, não é? Passamos de um monte de deuses, não é? De um politeísmo para um monoteísmo de Deus e de Cristo, não é? Mas acaba sempre por ser assim, é bem assimilado, simplesmente é aceito e vai começando a ser seguida a religião. A E pronto, ser depois claro que uma nova sociedade, não é? Vai exatamente, deixando, ainda há mas algum culto graças que a se Deus mantém, mas eles não destruíram os templos todos, mas muitos foram destruídos, porque em Luxor tem um templo gigantesco, não é? Onde o templo de Luxor mesmo, que é chamado Templo de Luxor, ele está dentro da cidade. Sabe o que é? Tu está passeando do lado, tu olha assim, tá o Rio Nilo, e desse lado aqui, um grande templo, que é bom a gente passar ali no fim do dia, porque ele reflete ali as luzes do pôr do sol, muito bonito para tirar foto, e você já fica ali pela noite porque está todo iluminado. E ali dentro você tem uma mesquita, uma antiga igreja, e você tem o templo faraônico todo. Então, quer dizer, eles foram adaptando as pedras. Ah, passou os faraós, já morreram, vamos continuar aqui, vamos aproveitar as pedras. Mas não chegavam a destruir, às vezes, completamente. sim, sim, nota-se muito isso, aliás, em todo lado, não é só no Egito, mesmo aqui em Portugal, há muito essa apropriação dos espaços sagrados do que era do outro, na realidade. Aliás, por exemplo, aqui, e mesmo no Egito aconteceu muito, aqui em Portugal, em Braga, por exemplo, também, tirava-se as pedras de um sítio para meter no outro. Às vezes realmente resultava na destruição total do monumento antigo, do anterior. Temos muitas coisas que foram realmente destruídas, mas também, por exemplo, é assim que alguns monumentos sobrevivem. Por exemplo, alguns templos de Akhenaton, da cidade de Amarna, o pai do Tutankhamon, alguns templos dele ficaram preservados porque se foi buscar alguns tijolos do templo de lá para se colocar noutros novos que estavam a ser feitos. Mas sim, lá está, acaba sempre por haver sempre esta apropriação. Ou fazem também no sítio, criam, com a ideia de vou levantar aqui uma igreja para tornar este sítio sagrado e tirar o paganismo que ele tem dentro dele, na realidade, porque era sempre esta a ideia das pessoas, ou simplesmente ir buscar as pedras para construir noutro sítio. Assim, lá está, pronto, realmente era mesmo tudo. Naquela época não havia assim, é só chegar ali na loja, vamos comprar aqui uns tijolos. Não, tem que fazer, tem que carregar. Então, vamos aproveitar o que já tem. Agora temos Exatamente. aqui a pergunta: o que os arqueólogos, o que vocês conseguem aprender com as múmias? Aprendemos muita, muita coisa. Por exemplo, se fizermos análises aos dentes, se elas ainda tiverem, normalmente ainda têm, porque os Tenho, dentes são coisas que eu ficam vi. muito tempo. Tem quase tudo completo. Exatamente, é fantástico, as memórias existentes são fantásticas. Por exemplo, através de uma análise aos dentes, nós conseguimos descobrir a idade com que a pessoa morreu, a última refeição
por exemplo, que ela ingeriu antes de morrer. E depois também descobrimos algumas doenças, como é que era a nível de cáries, por exemplo, o que é que Periodontite, que é a doença óssea, porque não escovava, né? Naquela Exatamente. época não tinha escova Exatamente. assim. E depois, por exemplo, também, lá está, é assim, ossos, dentes, nós acabamos por conseguir descobrir tudo também. E depois também a parte religiosa, funerária, porquê? Porque dentro das múmias, consoante se ia vendando o corpo do defunto, era colocado um amuleto. E isso ajuda-nos também a perceber como é que era a crença deles, porque é que eles colocavam ali, qual era a Eu ideia. acho que os egípcios colocavam o escaravelho, não é? Perto Sim, ou dentro do exatamente. Colocavam do os coração. caravelhos, colocavam o anque, por exemplo, aquela cruzinha, o olho de Horus também é uma constante. Colocavam mesmo muitos, muitos amuletos porque eles queriam realmente que o corpo da pessoa chegasse intacto ao sítio e que estivesse totalmente protegido, porque havia muitos demónios e muitos deuses maus que iam estar no caminho do defunto enquanto que eles estivessem a tentar ir para além. Portanto, todo o cuidado era pouco, na realidade, eles Cláudia, tu tentavam ao ouviste máximo. falar aqui há pouco tempo aqui em Alexandria que aquele grande túnel lá que é uma coisa fenômeno. Como é que eles construíam aquelas coisas, né? E agora descer naquele túnel e continuar ali o trabalho não vai ser fácil porque uma parte do túnel está sobre água, né? Sob água. Tem água lá dentro e aquilo tem ligação com o mar já mudou, já subiu, enfim. Você já deve ter ouvido dessa moça que esteve aí, arqueóloga, que está aqui há 20 anos. Ela perdeu 20 anos da vida dela aqui. Ela, claro que ela passeia, deve ir em casa, volta, mas ela vive aqui. Então agora ela nem quer sair, que ela cismou com que Cleópatra vai aparecer a qualquer momento. Exatamente, sim, sim. Não é? Aliás, é a doutora Kathleen Martínez, ela é da República Dominicana e eu penso que ela era engenheira ou qualquer coisa assim, ou médica, não tenho certeza, mas ela tinha uma profissão Eu completamente fiz agora há diferente. pouco tempo. Isso, ela tinha sim Ela outra era de uma profissão. área que não tinha nada a ver com a egiptologia, com a arqueologia e Acho que tinha a ver encantou-se. até com a polícia, com Pois uma acho que área era assim policial. qualquer coisa, assim qualquer coisa. E realmente encantou-se e anda nesta procura, nesta demanda pelo túmulo da Cleópatra. E eu acho fantástico, espero que sim, espero que ela encontre. Aliás, este era todo o meu sonho, eu adorava estar a ter a vida que ela está a ter neste momento. Escreve para ela, vai que você consegue pelo menos vir passar uns dias aí com ela ali naquela região, Sim, não é? adorava por acaso participar na escavação, porque aliás, aquilo está a ter resultados mesmo muito positivos. O túnel que eles encontraram, não é? Porque há muito tempo atrás dizia-se, não, não há nada ali, não se vai encontrar, e afinal, mas é sempre assim, não é? Quando dizem que não há, na verdade, é sempre. Ó, existe algum hábito, vê se você sabe, eu sei alguns aqui que eu acho que são, algum hábito que ainda perdura dos faraós até hoje, na população que nem é mais, que nem tem mais a mesma religião, não é? Que será? Eu acho que tem muita coisa da alimentação ainda aí. Sim, eu acho que, aliás, eu lembro-me que eu li há uns tempos um livro que era realmente sobre a alimentação egípcia e no livro, já não lembro muito bem do título sequer, mas eles indicavam aquilo que era mais parecido com as receitas atuais egípcias. Por acaso achei muito interessante essa parte, mas lá está, não foi uma coisa que eu tivesse muito É verdade. explorado, mas achei, Ó, achei interessante terem Eu, feito eu, eu, essa. eu acredito que passou muito de geração em geração o sal. Eles ainda continuam com a crença no sal, no poder do sal. Mesmo os muçulmanos egípcios, eles têm crença no poder do sal. Continuam gostando de comer coisas salgadas, que acho que isto vem do tempo antigo de como conservar o alimento. Eles têm uns Exatamente. picles deles que não tem mais nada a não ser água e sal. E eles comem aquilo, eles adoram aquilo. Mas eles não têm o hábito de salgar carne. Salgar carne, ele só tem uma assim que é tipo o presunto deles, que é o que a gente chama aqui de basterma, mas não tem só isso que eles não, nem todos comem. Mas o sal está presente em tudo na vida deles. Nos batizados, batizados da parte dos de lá, na parte dos cristãos coptas, não é? Eu acredito que também, mas eu digo assim, eles jogam sal pela casa para espantar os maus espíritos. Sim, Eles sim, sim. continuam crendo nisso. Então Sim, eles eu acho que é talvez uma crença, aliás, essa crença do sal, eu acho que é uma coisa muito universal. Eu acho que se encontra isso em maior parte das religiões, não das é? Porque culturas, o não é? sal tem aquela Antigas. ideia de, além de ajudar a salgar os alimentos, não é? E conservar, mas também tem muito aquela ideia da pureza, da libertação, do limpar, não é? E não só, Aliás, tem outra aí, a maquiagem. Eles sim, sim. descobriram o Corle, que é o lapisinho preto lá, que é um pozinho, né? Você tira assim e é um pó. Mas é um pó que é mais do que o carvão, que aquilo pinta mesmo. Só que não esfrega, não, porque senão você vai ficar com olho de pano.
Mas eu acredito porque eles continuam achando que aquilo tem proteção, tanto medicinal, e eles colocam nas crianças ainda hoje, mesmo os muçulmanos, egípcios. Então, acredito que Interessante. isso vem lá de trás, lá do tempo faraônico ainda. Sim, lá está, porque essas coisas, isso por muito, eu acho que a minha opinião é que por muito tempo que passe, muita coisa vai se manter. Muitas ideias vão ficar, muitos hábitos. Portanto, nunca, eu acho que eu sou defensora que nunca há uma ruptura. Por muitas culturas que nós tenhamos ou muitas civilizações que venham a aparecer, acabamos sempre por assimilar um pouquinho umas das outras. E então há sempre alguma coisa que fica. Portanto, é completamente normal, sim. E é muito giro, eu Cláudia, acho e aí, o que tu interessantíssimo. acreditas? Pirâmides? Foi os OVNIs? Assim, eu gosto Os bastante extraterrestres? essa questão é bastante pertinente, aliás, a gente pergunta isso. E quando não perguntam, afirmam logo, não é? Especialmente Sim, com mas base no canal eu tenho, Story. eu acho que tu já sabes que eu tenho aqui a parceria com a agência de viagens e eu recebo aqui pessoas e às vezes eu tô com eles nas pirâmides, né? Eu não sou guia, faço de guia, assim, de acompanho o grupo. Não é que eu seja guia, vai sempre o guia, mas eu gosto de acompanhar alguns grupos. E o que acontece é que eles lá nas pirâmides, eles já mal entraram, eles já olham assim, não pode. Isso tem que ser obra do extraterrestre. Não pode ser o ser humano. Pois, claro, é assim, eu acho mesmo muito triste, acima de tudo, nós, enquanto seres humanos, não reconhecermos capacidade a outras pessoas de construírem monumentos grandes. Porque assim, nós somos capazes de tudo, independentemente da era em que estejamos, as coisas fazem-se, não é? E aliás, temos muitas provas disso, mas claro que depois entramos aqui no campo da conspiração, de que vieram cá ETs, ou que havia um Stargate no meio das areias egípcias, não é? E eles construíram essas coisas todas. Aliás, com uma teoria de que as pirâmides até foram construídas por escravos, não é? Quando estamos Uhum. fartos de saber que, aliás, fartos de saber não, a comunidade Muitos académica me sabe, perguntam isso, sabia? Se exatamente. quem construiu as pirâmides eram os escravos hebreus, que se Não. foi naquela época em que o povo estava retido no Egito. Não, é assim, aliás, isso acaba sendo, acho que é o tema que eu mais gosto no Antigo Egito é mesmo a situação dos escravos, porque a ideia que nós temos e que as pessoas têm todas, e pronto, é completamente normal, é a perspectiva que a Bíblia nos dá. Que a Bíblia realmente diz que na altura dos faraós, todos os Não. hebreus foram escravizados, não é? E construiu-se as pirâmides Mas com tem a base época, né? na Porque dor e faraós, sofrimento. houve várias dinastias. Tem que se saber qual a dinastia, qual é o faraó. Todo Exato. mundo pensa que é o Ramsés. Exatamente. Exatamente, porque ainda por cima, mas isso ainda é a pior parte, porque depois é aqui que as coisas ficam confusas, porque na Bíblia fala-nos de Ramsés. E o Ramsés, por exemplo, é do Império Novo, que é um período muito bem mais longe do início da Bem mais construção das longe do pirâmides, que que é no eu Império confirmo. Antigo. É muitos Uhum. milhares de anos depois, portanto, não há possibilidade. Isso. E mesmo, Mas mesmo... por que dá o nome de Ramsés? Talvez eu já ouvi isso, que tem a confusão, porque existia até uma cidade chamada também Ramsesina, tipo assim, para Sim, sim, dizer que ali era aquela cidade onde tinha muito estoque de comida, né? Que foi uma cidade próspera nessa época aí. E eles já davam esse nome. E então o pessoal confunde talvez esse nome dessa parte aí, que era muito fértil, muito próspera naquela época, com o faraó Ramsés, que só veio mais tarde. exatamente, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na realidade existiu mesmo, essa cidade Ramsés, ela é conhecida como Ramsés Pi, que era a capital da altura do reinado do Ramsés II. Mas sim, lá está, não tem uma coisa a ver com a outra, nada. E o que acontece aqui, acontece muito isto em todas as fontes antigas, especialmente nos escritos clássicos de autores gregos e romanos. É que assim, eles fazem-nos as grandes descrições, não é? Dos mundos da antiguidade, do Egito, de tudo, não é? Aliás, tudo o que nós sabemos da antiguidade sobre o Egito é graças ao Heródoto e às obras dele. Só que na realidade há aqui um Isso. problema nestas E vários obras. gregos, né? Vários gregos, Heródoto, Exatamente, sim. Só que há aqui um problema Plutarco. nestas obras, é que os autores, eles não estavam lá no sítio quando acontecia a situação. Eles perguntavam e aquela pessoa contava o que lhe tinham contado já antes Uhum. e que haviam tido contado antes e antes e antes. E então, nesta narração de feitos e de histórias, vai sempre acrescentando mais uma coisa.
Por isso é que nós temos conhecimento produzido erradamente nessas obras. Elas são importantes, são muito interessantes, de uma perspectiva literária, e são muito, muito importantes para o estudo daquilo que é a literatura dessa altura, mas há que ter mesmo muito cuidado quando estamos a abordá-las, porque há muitos erros e havia muito este hábito de, eu vou perguntar àquela pessoa, só que muito possivelmente aquela pessoa não sabia e tinha ouvido um erro de trás. Então é aqui que se começam a produzir as grandes ideias erradas, por exemplo, dos escravos, de como é que foram Isso, porque construídas. aqui no Egito já falam que não tem nada a ver, já foi falado e provado até, que não tem nada a ver essa época com o Ramsés. Não era nem o Ramsés o faraó da Bíblia, que era Tutmoses Exatamente. primeiro. Exatamente, é assim, lá está. E depois depende muito, porque a Bíblia tem uma mistura de muita coisa. Há dados certos, mas também há dados errados. Eles referem os nomes corretos, por exemplo, dos faraós, mas colocam-nos em períodos cronológicos totalmente errados. Não é? Por exemplo, os grandes faraós que construíram as grandes pirâmides do Império Antigo, ou seja, as pirâmides de Gizé, foram, por exemplo, Khufu, Quéops e Menkaure. É filho, E, isso. e eles não Era o aparecem filho na do filho do Bíblia. filho, né? Eles já construíam a tumba deles, eles já deixavam o jazigo pronto. Era mais ou menos isso, era o filho, aí depois vinha o outro filho, mas eles ficavam anos a construir aquilo, né? Exatamente, aliás, eles estavam a vida inteira a construir o próprio túmulo. Portanto, É aqui a verdade. preocupação de ter uma casa ideal e perfeita, não é? Na altura não se podia ir ao IKEA, vamos agora, mas eles estavam a vida toda realmente a preparar, porque tinha que ser um sítio perfeito, porque eles iam passar a eternidade, não é? Então tinha que ser Então, o pessoas, melhor não possível. creiam só naquilo que vocês ouvem, porque mesmo a própria ciência está em constante mudança, porque está sempre descobrindo mais coisas, graças à arqueologia. Essa pessoinha aqui que fica lá, ó, no tempo, lá, com aquela pazinha lá, por amor, ela vai descobrindo, às vezes, um pormenor que já muda tudo isso. Então, às Exatamente. vezes a gente, não, mas ali diz que é Ramsés. A escrita naquela época era outra. E depois disso houve tanta tradução, tanta tradução. A gente tem que ir aos poucos e crer também um pouco no lado da história, daquilo que tá em descobrimento ainda até, não é? Então, não, mas era Ramsés. A história e a arqueologia já provou que não era Ramsés. Exatamente, e assim, lá está essa questão da linguística e dos erros na tradução também é muito pertinente, porque isso acontece, não é? Quando temos muita gente dedicada a uma coisa e vemos que têm perspectivas completamente diferentes, acaba sempre por haver aqui alguma colisão de ideias. E depois, pronto, mesmo, por exemplo, a tradução de termos antigos, por exemplo, há uns anos atrás, acabava por não ser assim tão correta. E agora, hoje em dia, por exemplo, estamos a fazer estudos em que percebemos que há alguns temas e alguns elementos da história egípcia que realmente têm que ser revistos para se pensar melhor, porque assim, por exemplo, essa situação dos escravos pensou-se durante muito tempo, a egiptologia afirmou que realmente existiam, quando nós Uhum. sabemos que não existia. Haviam servos e as pessoas que Certos, construíam eles as eram pirâmides, pagos. Isso eu exatamente, ia as te pessoas que perguntar construíam as agora. Como é que pirâmides eles tinham honra. sabem que não eram escravos? Desculpa, deixei de te ouvir a meio. Como é que eles sabiam que não eram escravos? Como é que o Egito soube que não eram escravos, que estavam ali construindo as pirâmides? Pronto, é assim, é muito simples. Imagina, no Egito não existia propriamente, nessa altura não havia propriamente aquela ideia de escravo, porque a ideia que nós temos é a ideia que nos foi passada, por exemplo, do Império Romano, ou da altura da Grécia Antiga, em que realmente o escravo era visto como uma pessoa de condição abaixo, que era considerado quase como um objeto, como uma moeda de troca, não é? E assim, no Egito nós tínhamos servos que eram pessoas que trabalhavam para outras, mas não Uhum. com aquela conotação tão dura como temos, por exemplo, no Império Romano ou na Grécia Antiga. E, por exemplo, na construção dos grandes monumentos, as pessoas, elas normalmente o que acontecia era, recrutava-se pessoas quando o Nilo estava, inundava as terras. Ou seja, não dava para trabalhar, então tínhamos que Vamos empregar fazer essas outra pessoas coisa, em né? algum Vamos sítio. quebrar pedra. Exatamente. Tínhamos que os pôr a fazer alguma coisa. E para os egípcios era uma honra estar a construir um monumento para o faraó, participar naquilo. Então eles próprios iam. Ou seja, não era uma atividade forçada como aquilo que E o que é que aparece eles na ganhavam? perspectiva Eles bíblica. eram assalariados. Exatamente, assim, não como Era moeda, comida, como, gente, como hoje naquela em época. dia, exatamente, era pão e cerveja. E eles ficavam bastante, bastante felizes. Para eles era Faziam mais do que festas todos suficiente. os dias. Exatamente.
É, gente, então às vezes nem tudo que a gente olha assim, mas continua a crença do extraterrestre, porque realmente as pedras são gigantes. Agora, como eles conseguiram transportar, continua sendo um mistério assim. Eles têm duas teorias, né? Umas duas teorias, pelo menos as mais certas, que é aquela história de ter feito uma Uma rampa. rampa, a Exatamente. rampa à volta ou a rampa completamente. E há até quem diga que eles primeiro construíram um miolo, né? E depois é que eles foram construindo em volta, porque para subir lá em cima e colocar a última pedra vai ser difícil. Exatamente, sim, sim. É, mas são praticamente essas teorias as que. Mas lá está, depois, é claro que uma difere um bocadinho da outra, porque também são escolas de pensamento completamente diferentes. E, assim, na arqueologia, na egiptologia, em qualquer ciência, né, nós temos sempre divergências e uns que acham que foi assim ou foi de outra forma. Mas sim, a teoria aceita é realmente essa da rampa, não é? Construída à volta e que depois, pronto, foram fazendo até terminarem e chegar ao cume da pirâmide. Portanto, sem escravos e sem ETs e sem OVNIs, sem nada disso. Temos que crer no potencial do ser humano, né? Deus Exatamente, deu um exatamente. potencial de inteligência muito grande. E naquela época eles tinham mais. O trabalho era desde muito cedo, né? Eles já eram faraós, às vezes, com 9 anos de idade, como foi o nosso Tutankhamon. Tutankhamon, exatamente, sim. Eles subiam ao trono quando era necessário. E pronto, e por exemplo, se não tivessem a idade realmente para reinar, acabava por ser associada a outra pessoa da família real que ficava a governar até a outra pessoa atingir a maioridade para conseguir, para começar a reinar, não é? Acontece isso, por exemplo, com o reinado da Hatshepsut. Ela começou a governar porque supostamente o sobrinho ou ai, como é que se diz? Agora perdi-me na palavra. Ah, ai, o enteado, não sabe muito bem se ele seria sobrinho, seria enteado, porque ele ainda não tinha idade para governar, então assume ela o papel, não é? E começa ela a governar como faraó, sendo uma mulher. E pronto, depois quando ela morre, lá chega ele. E pronto. Mas sim, funcionava muito assim, eles não tinham idade, havia sempre uma pessoa que É assumia o verdade, lugar. tanto que você tem aqui a faraó, antes de falarem de Cleópatra, falasse muito de Hatshepsut. E Exatamente. Hatshepsut, ela se vestia até de homem, muitas vezes, né? Porque ela tinha aquele aspecto de guerreira. E a mulher tinha muito mais valor naquela época até, não é? Eles eram igualdade, praticamente. Exatamente, sim. Aliás, a mulher egípcia, não havia comparação com mais nenhuma mulher de nenhuma civilização daquela zona da antiguidade, porque havia muita liberdade. Uma mulher egípcia podia ter um negócio, podia administrar as propriedades dela, ela podia se divorciar. Uhum. Ou seja, havia uma série de direitos que realmente nós não conseguimos ver e de ver nas outras civilizações, mas realmente a mulher egípcia tinha muita liberdade. Ela podia, Uhum. assim, literalmente fazer o que quiser, não é? Mas sim, É era verdade. bastante A diferente. sexualidade e tudo naquela época não era tão condenada, não é? Até que eles casavam entre si. Aí depois vem essa história dos irmãos casarem-se, não é? Mas aí vem a história da linhagem, né? Que eles achavam que o sangue azul ali ia ser mais potente. E no caso de Tutankhamon, acho que isso não deu muito certo. Pois, não funciona muito bem, porque ele nasceu com algumas doenças, não é? Mas sim, isso também, justamente no início, foi assim, ia-se mantendo. Não tanto como, claro que era a ideia, e isso também temos aqui na Europa, não é? Para manter sempre a descendência, para manter o mesmo sangue. Mas depois, claro que também temos casamentos de faraós com princesas estrangeiras, por exemplo, para se firmar acordos e para conseguirmos, por exemplo, tratados Olha, de a paz. Cleópatra já teve essa ideia bem assim no tempo dela, não é? Porque ela já queria lá o Marco Antônio e os outros todos lá, porque ela achava que a mistura ali ia dar uma coisa diferente. Ela já estava ali com Exatamente. os pensamentos. E assim, a ideia dela, na realidade, na altura, era mais conseguir que o Egito adquirisse alguma independência relativamente ao Império Romano, né? Porque É verdade. quando o pai dela acaba por deixar o Egito como herança ao Império Romano, porque eles tinham-no ajudado em várias situações, em várias batalhas, então pronto, ele acaba por lhes oferecer isso. Ele Só que é deixou chato. dívidas também, não é? Ele deixou várias dívidas. Exatamente. Exatamente, sim. E depois, pronto, a Cleópatra começou a perceber que os romanos queriam demasiado aquilo que precisavam, então começou ela a arranjar assim uns estratagemas para conseguir uma independência um bocadinho assim. E ela até chegou, quando ela se tornou faraó mesmo e livre de todo mundo, aí, infelizmente lá o Otaviano ele veio lá de Roma, sim, mas e aí? Aqui quem manda sou eu, não tem essa história de o Marco Antônio ficar dividindo as terras aí só porque ele teve 4 filhos aí com você. O que é isso? Aí ele veio tomar
aquilo que ele achava que era para ele. E ele, claro, Roma sempre teve muito exército, né? Um exército muito potente, tanto que invadiu aí vários lugares, né? Exatamente, E sim. Lá está, é assim, o Otávio, apesar de não ser filho de César, ele tinha sido designado como herdeiro dele, ou seja, morrendo César, era ele. Só que se fôssemos pela linha da lógica, a Cleópatra tinha tido um filho, que era o o Ptolomeu filho X, cesariano, né? com o É isso. César, e esse supostamente era mesmo o verdadeiro herdeiro Sim, do trono egípcio e do trono, aliás, e do Império Romano. Mas romano. lá está, não é? O Otávio não achou grande Ele piada, não e achou isso acabou graça, por matar. ele achou que o Marco Antônio traiu também, porque ele veio para cá com a Também. Cleópatra e deixou lá a primeira esposa, que era irmã de Otaviano. Quer dizer, Exatamente. Eles já tinha souberam aquelas então trocas. Tu dizer. traiu a minha irmã, vai para lá, pra perto da Cleópatra, ainda quer dar os reinos? Não aceito. E aí, pronto, Cleópatra se mata para não ser presa por eles, nem se subjugar mais a ninguém. Ela se mata. Agora estamos aí, esperando Exatamente. onde é que ela está. Procura-se. Eu espero bem que sim, eu espero que consigam encontrar. Então, nós estávamos agora mesmo falando aqui, praticamente até para encerrar, porque passou uma hora assim, ó, tá vendo? De boa. A gente ficava aqui o tempo todo falando do Egito, que o Egito tem pano para manga. Há muita Mas, coisa. aqui, qual foi então a descoberta mais significativa para você? Porque teve várias aqui no Egito, né? Para egiptologia. Qual você acha que foi uma das descobertas mais, assim, para a egiptologia hoje ter orgulho e Assim, eu acho que a mais significativa mesmo, claro que há outras descobertas que são de veras importantes, mas eu acho que aquela que, e aliás, foi o centenário este ano, né, os 100 anos, foi mesmo a descoberta do túmulo de Tutancâmon, porque até à data nunca se tinha descoberto uma coisa assim tão fascinante, não é? Um túmulo que, apesar de ter sido saqueado, porque foi saqueado pelo menos 2 ou 3 vezes, há mesmo níveis de saque, e nota-se que havia coisas partidas, havia selos quebrados na entrada do túmulo. Mas mesmo assim, encontrou-se uma coisa fantástica, um tesouro incrível que não se estava à espera que realmente se encontrasse. E hoje em dia ainda não E temos nem assim era nada uma tumba muito igual. grande, né? Porque não estavam esperando que ele falecesse tão cedo. Exatamente, sim. E a teoria que dão, pelo menos da morte dele, é que ele foi morto em batalha. Mas pronto, é assim, não é uma coisa muito indecisa, não, ainda está assim muito no início. Porque eles dizem que ele tem ele acho, eu não sei se é na cabeça, se é no tronco, que ele tem um golpe. E eles não sabem se, Exatamente. porque ele ia muito para caça, não é? Eles caçavam naquela época. E várias imagens do Tutankhamon caçando estão escritas aí nas paredes, né? Só que não sabem até hoje se aquilo foi alguém que o apunhalou ou se foi ele caçando Exatamente. ou se ele morreu da dita doença que ele tinha, porque dizem que ele tinha uma perna mais curta ou alguma coisa assim do gênero. Sim, sim, exatamente. Aliás, coitado do Tutankhamon, ele realmente teve uma vida tão curta e com tantas doenças. Foi mesmo. Pronto, ainda foi bom o túmulo dele ter se mantido, pelo menos quase intacto. Pelo menos assim, ainda teve alguma coisa positiva, não é? Já que teve um reinado tão pequeno. Mas sim, lá está. Há muitas teorias, ainda não se sabe, ainda é mesmo uma coisa que se está a estudar. Aponta-se muitas ideias, mas realmente ainda não há. Há quem fale realmente de uma conspiração até para matar o rei, não é? Nunca se sabe. Mas que Tutankhamon, isto por isso acontecia que muito falam que no esse início. golpe que ele tem, que eu não me lembro se é na cabeça, se é onde é que é, porque a múmia tá lá deitadinha, né? Eu vi ele lá. A múmia tá num lugar, os tesouros estão em outro e a tumba tá vazia lá para quem quiser entrar lá e ver, tá? É assim mesmo, só para dizer assim, eu estive na tumba, tô aqui, não tem nada lá dentro, a tumba dele tá vazia. O pessoal agora os saqueadores foram os do museu, então tá tudo espalhado nos museus. E Tutankhamon é tão famoso hoje que ele fica viajando aí, ele vai para todos os países aí no avião, lá vai ele. Bonitinho, ele fica aí viajando com a máscara dele, ele vai e volta, ele já foi aos Estados Unidos muito antes de começarem aí essas construções, acabarem as construções do museu, ele estava aí viajando. Né? Ele já foi aos Estados Unidos e tudo. Eu nunca fui lá e Tutankhamon morto já foi. E, e é isso. Mas foi uma descoberta que, claro, para eles naquela época, acho que revelou muita coisa do como era a vida naquela época, do como eles eram, como eles pensavam. Sim, mostrou, e lá está, mostrou o que era realmente o verdadeiro poder do faraó, que apesar de ele não ter governado durante muito tempo, o tesouro que ele tem e as coisas que se encontraram dentro do túmulo são fantásticas e há peças que são únicas, na realidade. Sim, Por sim. exemplo, Eu vi todo o artefato
aquele colar gigante que Máscara eles funerária, usam. sim, sim. É muita coisa em ouro e muita coisa naquela pedrinha azul da lazuli. No Lápide lápis azul, lazuli. Eles exatamente. adoram, tudo tinha o azul. E tanto que os olhos, né? Eles gostavam muito de pintar. Enfim, é bonito, é bonito. Aquela máscara pesada, não é? 10 quilos de ouro só numa máscara, e fora o restante que ele tinha, que era bastante ouro. O homem era rico, né? Naquela época, acho que ele nem sabia o valor daquele ouro todo. Mas. E tem outra coisa que também eles falam muito aqui por causa das doenças, né? Porque ele casou com uma irmã, né? Como era óbvio. Uma das irmãs dele. E ele teve, acho que, 4 meninas, se não me engano. E eles encontraram todas as múmias das crianças, né? Dos bebês. Morreram todos bebês ainda. Eles julgam que morreram praticamente pouco tempo depois da nascença por doenças, por ser casamento consanguíneo, né? Exatamente, sim. Lá está, era um dos grandes problemas que realmente havia na altura. E pronto, realmente o Tutankhamon acabou por morrer sem descendência, ou seja, não teve um descendente direto que ascendesse depois ao trono, e acaba por ser até o sumo sacerdote da altura, que era o Ai, que assume o poder. E depois morre ele também sem descendência, e sucede-lhe o general que era general do Tutankhamon, que era o Horemheb. E pronto, depois acaba aqui a 18ª dinastia, sem descendência de Tutankhamon nem nada, mas pronto, sempre com uma história bonita para contar, porque realmente eu acho que a descoberta do túmulo dele foi algo incrível. Só gostava eu de um dia conseguir encontrar assim um. Eu acho que é o sonho de qualquer egiptólogo. Você vai ficar horas lá dentro, né? Porque agora o novo museu precisa de 7 dias para visitá-lo. Porque tem a visita rápida e tem a visita longa, que é 7 dias. Porque é muito grande e não dá para ver tudo. A Ivone aqui está perguntando, e isso é uma questão até legal, porque é curiosidade de todo mundo. Por que existe peças? Lá está, você está falando no início, talvez ela não estivesse aqui. Por que existe tanta coisa no Museu de Londres sobre o Egito? Tanta peça lá. Por que Londres? Essa é fácil, né? É. Bem, os ingleses estiveram aqui, aliás, por exemplo, o Egito chegou realmente a ser parte do Império Colônia. Inglês, não é? E então daí eles tiveram, aliás, os ingleses sempre tiveram muito peso na egiptologia, não é? Sempre foram, desde o início eram os ingleses, os franceses também, que também estiveram cá desde o Napoleão, não é? E que fizeram coisas incríveis, trabalhos fantásticos, mas os ingleses também, eles estão aqui em peso e hão de estar sempre, as grandes escavações são de ingleses ou americanos também, que também agora, ultimamente, também estão muito, muito à frente, e os espanhóis, mas os ingleses efetivamente estiveram cá há muito tempo, então pronto, pegavam simplesmente e vamos levar, né? Como acontecia em todo lado, né? Eles vinham simplesmente e levavam. Daí termos tanta coisa realmente espalhada pelo mundo do Egito. É triste porque realmente estamos a tirar muito património, só que de certa forma é bom para aquelas pessoas que ainda não foram ao Egito e que não conseguem, na verdade, ir porque Mas conseguem, é o muitas mais coisas não próximo. foram roubadas, né? Foi porque naquela época foi colônia e eles levavam daqui, né, Exatamente. até para estudos, mas algumas coisas também foram oferecidas, tanto que existe obelisco na França. Exatamente, sim, sim. Temos vários obeliscos que foram oferecidos, mesmo por ajuda, por exemplo, algum país tenha ajudado e acabou por se entregar, por exemplo, em Espanha, em É como Madrid, um presente. temos o templo, por exemplo, de Bod, em Madrid, que foi realmente um presente do Egito para a Espanha por terem ajudado na Guerra Civil. Portanto, lá está, acaba sempre ou eram Tem levados ou sempre uma eram história oferecidos. por trás, porque é uma oferta, é um Exatamente. agrado, o presidente e tal quer oferecer, e ele oferece. Porque, por exemplo, uma cerâmica egípcia antiga, aqui tem tantas, mais tantas, que eles jogam até fora. Então, não há problema nenhum em ceder para outras pessoas lá fora verem, não é? Exatamente, sim. E faz sempre, é bom, não é? Podemos ir a um museu e realmente podemos apreciar o que está do outro lado do mundo, não é? Acaba sempre por ser, eu acho, lindíssimo. Mas pronto, também compreendo a Para perspectiva dos países de origem que podem ter encerrarmos, as peças. Diz. para encerrarmos, vamos falar só de uma descoberta que eles já descobriram, e você sabe, não sei se você sabe, mas acho que sim, que existem vestígios de fábricas de perfume daquela época. E eles estão tentando agora reproduzir o perfume de Cleópatra daquela época. Porque Cleópatra talvez tenha sido a mais recente. Mas será que é possível conseguir, através da arqueologia, descobrir quais são? Assim, sim, nós conseguimos. Há uma coisa que nós chamamos, é uma disciplina mesmo da arqueologia, que é a arqueologia experimental.
em que nós tentamos ao máximo reproduzir atitudes deles ou maneiras como eles faziam as coisas. Por exemplo, conseguimos descobrir, através da arqueologia experimental, como é que se construíam, por exemplo, alguns monumentos ou cerâmicas, por exemplo. A parte das cerâmicas são muito testadas na arqueologia experimental para se ver como é que eram cozidas, como é que não eram. E pronto, mesmo a questão essa tentativa de reconstruir o perfume, o tal perfume da Cleópatra, sim, porque vai-se, por exemplo, dentro dos frasquinhos que são encontrados, há sempre restos das substâncias. Então, pronto, acaba-se por se conseguir em laboratório extrair o que temos ali e, pronto, depois de algum tempo, não sei muito bem como é que funciona o processo, porque nunca participei, mas pronto, extrai-se as substâncias e vai-se tentando depois também com a ajuda das fontes, porque há sempre algo escrito, o Egito temos sempre coisas que estão escritas, não é? Tirando algumas situações, mas a maior parte delas temos recursos escritos, portanto fontes, e pronto, vamos munindo assim, é o que temos, é o que vamos, vamos E tentando depois sempre acaba manter sendo algo. um estudo multidisciplinar, não é que vocês vão precisar da ajuda aí Exatamente. do pessoal Exatamente, das sim, aliás. análises, dos laboratórios. Sim, sim, e mesmo todas as escavações arqueológicas, eu acho que é sempre o ideal é termos gente de todas as disciplinas, porque a arqueologia não se consegue valer por ela própria. Precisamos sempre de geólogos, além de arqueólogos, pessoas que sejam especialistas em cerâmica, tudo. Mesmo até a própria engenharia informática faz falta. Nós precisamos dos sistemas informáticos para trabalhar. Ou seja, há muita coisa, a cartografia, tudo. Nós precisamos de tudo. Portanto, é sempre bom fazer um estudo multidisciplinar, porque ajuda mesmo o próprio projeto e depois as respostas que temos são muito mais completas do que se fizermos só por nós. Portanto, eu acho que esse trabalho em equipa e juntar várias disciplinas é sempre essencial. Precisamos sempre Cláudia, mesmo. muitíssimo obrigado por essa entrevista. Você esclareceu muitos pontos, especialmente o do desembrulhar as múmias, que é o mal necessário, digamos assim, não é? Não é preciso exagerarmos, talvez. Talvez não precisamos mais de tanta múmia, não é? Mas uma ou outra, às vezes, pode ser que tenha algo diferente que vai ter que ser mais estudada do que as outras, não é? Mas Exatamente, aqui. quero dizer mais alguma coisa. E, gente, vamos dar uma força ao Instagram da Cláudia. Vamos dar uma força para que ela venha ao Egito também, venha aqui nos conhecer, que eu vou fazer toda a questão de conhecê-la pessoalmente, de encontrar com ela e levar ela aqui até para conhecer o nosso oásis. E espero que você consiga realizar o seu sonho de ser uma egiptóloga e pelo menos não só vir visitar o Egito, mas vir trabalhar um pouquinho aqui, passar, nem que seja um estágio, quem sabe. Sim, claro que sim, eu espero mesmo que sim. Pronto, obrigadíssima e eu. Adorei estar aqui, foi muito, muito bom. Aliás, passou uma hora e nem sequer dei por ela, Nem por mim sentido. continuava aqui. Estaríamos aqui muito mais tempo, a noite inteira. Quando quiserem fazer perguntas, já sabem, ou vão direto lá no direct da Cláudia, que ela vai responder as vossas questões, ou deixem aqui sempre que eu faço a Cláudia responder, nem que seja num videozinho, ela responde e a gente compartilha aqui e vocês ficam esclarecidos. Porque nada como trazer alguém que sabe do assunto, não é? E que é profissional na área. Porque, como eu falei para eles aqui já uma vez, quem me ouviu, eu sou dentista. Mesmo na universidade, quando você tem que estudar o corpo, não é? A Cláudia, ela estuda o corpo, mas de uma outra forma, né? A gente tem que estudar a fundo. Então, para estudar o corpo, a gente até faz uma oração ao defunto primeiro, né? Tem uma oração do morto. E a gente também entrega ali a nossa ética, porque você está usando aquele corpo que é um indigente, que você não sabe nem quem é, mas ele está te trazendo todo o material para você um dia ser o profissional, que é. Porque é ali que você vai tirar todo o seu conhecimento, não é? O corpo. Então, não deixa de ser... ali não é uma múmia, porque ela está ainda praticamente totalmente desprovida de tudo, né? Está ali cortada muitas vezes. E a gente tem um corpo na nossa frente, nós mesmo em pedaços, nós temos que respeitar aquele corpo. Então, gente, quando a gente fala estamos violando, estamos exumando, eu penso assim, como a Cláudia também falou, em prol da ciência, em prol de ajudar os outros, uns estão ali servindo, mesmo morto, para isso. Exatamente. E é isso, Cláudia. Muito obrigada. Um Pronto, bom resto de obrigadíssima. fim de semana. E se precisar de alguma coisa, estamos aqui. Os nossos Claro que seguidores sim. também. Isso aqui. Eu agora vou baixar para o YouTube, porque tem pessoas lá no YouTube que não tem Instagram. Aí eles ficam nessa briga. E a gente vai ainda voltar a falar, porque
eu e a Cláudia aí, agora a gente vai bater longos papos, que ela tem muitas coisas aí, às vezes, a mostrar também, e que aqui não dá pra gente fazer na tela, né? Na tela mostrar certas coisas. Exatamente, devemos de continuar, claro que sim. Obrigado e pode contar conosco. Foi muito boa live, adorei te conhecer. E conte conosco. E um grande beijo, um grande abraço e venha rápido ao Egito, que eu quero conhecer você Vou aqui. sim. Vamos Claro que sim, passear. obrigadíssima eu. Foi um gosto. Seguidores, Boa muito noite a obrigada por todos. vocês. Beijo, seguidores. Um bom fim de semana para todos vocês. Sigam a Cláudia. Olha, tá aqui em cima. Ó. Aqui, se vocês clicarem no meu nomezinho, aparece o nomezinho da Cláudia também, que é Egito no meu sangue. Mas é em inglês. Se vocês quiserem, é só pedir também, que eu já vou deixar aqui. Daqui a pouco eu já compartilho tudo. Beijo para vocês. Fomos! Tchau, Tchau, Cláudia. Muito tchau. obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.